Ei, geek beleza! Arthur Curry, também conhecido como Aquaman, é filho de uma rainha Atlante e de um faroleiro. Ele tem muitas das habilidades do povo subaquático de Atlântida. Foi criado principalmente por seu pai, Tom Curry, pois sua mãe, Atlana, retornou aos oceanos quando ele ainda era criança. Assim como sua mãe, Arthur pode viver confortavelmente debaixo d'água em qualquer profundidade. Ele pode controlar as mentes simples das criaturas marinhas para cumprir suas ordens, além de possuir velocidade e resistência incríveis, bem como uma percepção sensorial excepcional. Arthur viajou para Atlântida após o assassinato de seu pai, apenas para descobrir que Atlana também havia morrido. Os Atlantes o saudaram como rei, o líder de seus exércitos contra os inimigos do reino subaquático. Junto com o tridente aparentemente inquebrável que ele maneja com maestria, os exércitos atlantes sob seu comando fazem de Aquaman um dos homens mais perigosos do planeta. Apesar de suas tendências autocráticas, Aquaman provou repetidamente ser um membro inestimável da Liga da Justiça. Mas sua biologia impossível e suas habilidades telepáticas são o que considero mais intrigantes. Atlântida. Considerada uma cidade mítica durante grande parte da história da humanidade, a existência da Atlântida foi exposta há alguns anos em um livro de sucesso de David Graves. No entanto, foi somente após a divulgação pública do Aquaman que as pessoas começaram a levar a sério as lendas deste misterioso continente subaquático. Atlântida foi originalmente construída em terra por Atlan, seu rei e arquiteto original. O trono de Atlan foi tirado dele por seu irmão, Orin, levando Atlan a buscar vingança. Ele matou o rei Orin e afundou a nação, fazendo com que seus 7 reinos sobreviventes fossem divididos. Apenas 10% da população conseguiu se adaptar à vida subaquática. Após um ataque a Gotham City pelas forças atlantes lideradas pelo supervilão mestre do oceano meio-irmão do Aquaman, o mundo percebeu o quão poderosa esta civilização subaquática realmente é. Um continente submerso inteiro, armado com tecnologia avançada e soldados extremamente treinados e duráveis. Atlântida provou ser uma verdadeira ameaça, controlada pelo próprio Aquaman, descendente direto de seu lendário rei Orin. Anatomia Atlante. As criaturas que vivem no mar vivem em um ambiente flutuante e tendem a ter ossos e musculatura mais macios. A resistência e durabilidade do Aquaman sugerem algo diferente das características aquáticas comuns. Sua audição e visão aguçadas implementam uma neuroquímica única para suportar seus pensamentos conscientes. A biologia atlante deve ser semelhante à humana, ou ele não poderia ter sido concebido. Suponho que existam diferenças distintas, como órgãos para manter a homeostase, membranas para expelir o ar de seu corpo quando ele mergulha fundo e pele melhorada para protegê-lo de ficar encharcado. Sistema respiratório. Aquaman não pode ser classificado como um anfíbio ou um peixe, mas sua capacidade de sobreviver e prosperar tanto na água quanto fora dela significa que ele também não é inteiramente mamífero. Na água, ele não parece sofrer nenhum efeito nocivo da pressão osmótica, das temperaturas consistentemente frias do oceano ou da doença descompressiva, sugerindo que Aquaman tem uma biologia extremamente complicada que se estende além da mera presença de guelras. Os pulmões dos mamíferos inspiram ar e usam os alvéolos de células especializadas para remover o dióxido de carbono, processando as moléculas em um gás que exalamos. Os peixes trocam gases puxando água para a boca e bombeando-a sobre as guelras, filamentos de tecido finos e altamente dobrados, onde o oxigênio e o dióxido de carbono são trocados. Depois, a água desoxigenada é expelida. A densidade da água evita o colapso das guelras, e é por isso que um peixe fora d'água não dura muito. Meu melhor palpite é que Aquaman possui pulmões humanoides funcionais para uso em terra. Ele não tem guelras tradicionais, então propõe um efeito branquial que ocorre após a imersão em água, algo que acredito ser um processo celular. Os peixes precisam engolir regularmente para manter a água circulando pelas guelras, a mesma razão pela qual a maioria dos tubarões se move constantemente. Mesmo enquanto dorme, Aquaman consegue ficar perfeitamente imóvel debaixo d'água, sem processar visivelmente o líquido dissolvido. Para mim, isso sugere que ele absorve oxigênio e libera a água esgotada pelos poros, aproveitando seu maior órgão, sua pele. Para que isto funcionasse,
significaria que suas células podem regular o processo osmótico, a passagem de gases através das membranas celulares, a fim de manter uma densidade molecular estável. Ou seja, eles deixam entrar oxigênio e apenas oxigênio. Talvez, em vez do citoplasma, dentro de cada célula exista uma almofada membranosa de algum meio altamente vascular, permitindo que seu sangue absorva o oxigênio no contato celular. É possível que Aquaman respire através de sua pele, como alguns anfíbios. Uma estrutura celular semelhante a uma guelra pode ser usada para extrair oxigênio da água. Embora improvável, é possível que Arthur tenha um sistema pulmonar especializado na respiração do ar da água. O aumento da densidade subaquática faz com que o tecido pulmonar se expanda, revelando abas internas que poderiam funcionar como guelras. Embora plausível, seria uma forma ineficiente de oxigenar tecidos. Vêem-se os alvéolos pulmonares, que absorvem oxigênio e liberam dióxido de carbono. Aquaman tem estruturas em toda a sua fisiologia que imitam esse processo. Ele tem estruturas em sua fisiologia que permitem que ele respire água. Esses mecanismos são semelhantes aos alvéolos pulmonares humanos, mas são adaptados para funcionar em um ambiente aquático. A linguagem de Aquaman é adaptada para funcionar em terra e no mar. Ele pode se comunicar com humanos e criaturas aquáticas, e sua voz não é distorcida pela pressão da água. Considerando a complexidade de manter a temperatura sistêmica funcional no fundo do mar, o sistema circulatório de Aquaman deve ser excepcionalmente bem regulado. O sangue de Aquaman é quente, como o de um mamífero marinho. Ele precisa manter uma temperatura corporal estável para sobreviver nas profundezas frias do oceano, sem cauda. No entanto, Aquaman impulsiona-se através da água como um nadador de elite experiente. Uma teoria é que a camada mais externa de sua canela é tão densa que simplesmente não transfere calor ou frio. Isso explicaria sua incrível durabilidade, mas vai contra minhas teorias sobre sua capacidade de respirar em água doce. Frio e pressão. As profundezas do oceano estão quase congelantes, mas Aquaman pode se mover facilmente até mesmo pelos mares árticos por longos períodos de tempo. Um mecanismo de troca de calor em contracorrente, um processo pelo qual o calor é transferido entre artérias e veias para reduzir a perda de calor, poderia explicar parte de sua aparente invulnerabilidade à hipotermia. Mas ele não tem a gordura corporal que a maioria dos mamíferos marinhos necessita para sobreviver a esse tipo de frio. Parece impossível que Aquaman consiga suportar a pressão de mergulhar nas fossas mais profundas do oceano. Baleias foram registradas mergulhando a quase 10.000 pés. Os mamíferos mergulhadores têm altos níveis de proteínas de ligação ao oxigênio em seus músculos para que possam armazenar oxigênio. Eles também têm pulmões colapsáveis e não possuem crânio frontais, portanto não possuem cavidades cheias de ar que possam implodir, sob pressão em grandes profundidades. Mesmo assim, eles não conseguem ficar no chão por muito tempo, apenas uma questão de horas. Aquaman foi 3 vezes mais fundo por muito mais longo, suportando mais de 2 milhões de libras de pressão por metro quadrado, e ainda assim, ele parece ter pulmões e crânio humanos. A única teoria razoável que consigo apresentar é que os Atlantes, ou melhor, os seus corpos, controlam a água, pelo menos até certo ponto. Mera, parceira romântica de Aquaman, tem controle telecinético consciente sobre a água. Os Atlantes de herança real possuem capacidades psionicas semelhantes, mas e se todos os Atlantes tiverem alguma função autônoma que lhes permita controlar as moléculas de água que os rodeiam inconscientemente para permanecerem numa densidade e vibração estáveis? Eles poderiam ir a qualquer profundidade e em qualquer temperatura, e nem mesmo se sentirem fisicamente desconfortáveis. Seria uma resposta natural, semelhante à forma como a pele humana se contrai quando está frio, ou à forma como uma lontra joga óleo para manter o pelo seco. Um processo semelhante pode ser responsável pelo controle celular da pele, aparentemente à prova de balas de Aquaman do líquido em suas células epiteliais. Se ele puder suportar a pressão da trincheira subaquática mais profunda, como uma bala penetraria em sua canela? Talvez em terra, ele inconscientemente cria um campo de força molecular contra a umidade ambiental que o mantém protegido de tudo, exceto dos traumas mais graves. Visão. Aquaman pode ver através de milhares de quilômetros de um mar límpido e também nas trevas das profundezas mais escuras. Em terra,
Ele pode ver muitas vezes mais longe do que um humano. Estruturalmente, seus olhos devem ser extremamente complexos. Não posso explicar como, mas posso explicar o que tem que acontecer para que sua visão excepcional seja possível. A água reduz a quantidade e o tipo de luz disponível para a vida marinha. Mesmo com suas próprias fontes de luz, os atlantes provavelmente têm uma sensibilidade mínima para a luz azul, o último comprimento de onda a penetrar em qualquer profundidade. Como muitas criaturas do fundo do mar, seus olhos são provavelmente mais orientados para a imagem do que para a recepção de cores, sugerindo uma proliferação de células fotorreceptoras em bastonetes em vez de cones. Isto explicaria a excepcional clareza da visão noturna de Aquaman. Embora as cores possam não ser tão vivas, AOS seus olhos. Há uma série de criaturas marinhas que desenvolveram tecido fotorrefletivo atrás de suas retinas, que devolve a luz disponível, AOS fotorreceptores, aumentando a capacidade visual em águas escuras. Segue-se que o sistema óptico Atlante pode ter se desenvolvido de forma semelhante. Então, como isso explica sua capacidade de ver em terra com a mesma clareza? Extrapolando a partir da teoria da manipulação molecular, talvez seus olhos compensem automaticamente a mudança na umidade e na refração da luz quando ele sai da água. Ou talvez um de seus processos humanos termine, liberando lágrimas de viscosidade variável, para que ele possa se concentrar conforme necessário. Essas lentes permeáveis a gases sobre seus olhos podiam ser ajustadas à vontade, formando essencialmente lentes de contato ajustáveis feitas de água. Audição. Embora a sensibilidade sonora de Aquaman não seja tão grande quanto a do Superman, ele pode discernir uma faixa de frequências muito mais ampla do que um humano e em distâncias maiores. Na água, ele pode ouvir o que acontece a meio mundo de distância. Em terra, eu o vi paralisado por um som alto demais, até mesmo para meus sensores discernirem. As ondas sonoras na água funcionam basicamente da mesma forma que no ar, mas sob a água, o som viaja 4 vezes mais rápido, devido à densidade das moléculas transportadoras. Ele também avança consideravelmente mais longe sem perder tanta energia, refratando para cima e para baixo devido às mudanças de pressão e temperatura em diferentes profundidades. Os golfinhos têm uma das melhores audições do planeta, em parte porque podem captar uma ampla gama de frequências, mas também porque podem interpretar a direcionalidade debaixo d'água. Para os humanos debaixo d'água, os sons são difusos, dificultando a localização da origem do som. Os golfinhos usam partes de suas mandíbulas e dentes para canalizar ondas sonoras para o ouvido interno, onde um nervo auditivo 3 vezes mais espesso que o de um ser humano transporta as vibrações para o cérebro em impulsos elétricos. Embora eu não acredite que Arthur capte sons em sua mandíbula ou dentes, ele pode compartilhar a habilidade do golfinho de lidar com processamento auditivo mais complexo, usando janelas acústicas adicionais perto de seus ouvidos. Se for verdade, ele também teria uma proporção maior de células ganglionares espirais, neurônios auditivos e diferentes espessuras da membrana basilar, uma das principais estruturas ressonantes do ouvido. Isso lhe permitiria receber e interpretar uma faixa muito mais ampla de frequências. Telepatia. Arthur pode se comunicar com quase todos os tipos de animais marinhos, embora, como ele rapidamente aponta, a maioria não seja capaz de processos de pensamento superiores e não fale, como os humanos. Acho que ele não pede que eles se apresentem nem solicita ajuda. Em vez disso, ele pode direcioná-los para a ação, manipulando seus sistemas límbicos, a parte da mente que controla o instinto e o impulso. Certa vez, viu atacar um cardume de tubarões contra uma tribo de monstros aquáticos para salvar nosso grupo de um ataque brutal. De qualquer forma, esta capacidade de comandar criaturas marinhas é extremamente impressionante e não deve ser categorizada como apenas falar com peixes. Considerando o grande número de criaturas vivas em nossos oceanos, este poder é um dos mais úteis do Aquaman. Então, como isso funciona? Mais uma vez, tenho que me aventurar em território hipotético. Eu acho interessante que algumas habilidades psiônicas, incluindo a telepatia, já parecem estar ligadas ao sistema límbico. A mente de Arthur Curry, o Aquaman, tem uma rede sináptica que os humanos não desenvolveram, uma que pode enviar sinais elétricos para as mentes de outros animais.
As criaturas poderiam então receber esses impulsos como transmissões de seus próprios neurônios. Ele não precisa estar na água para transmitir esses sinais. Certa vez, ele salvou a Liga da Justiça de um ataque enquanto estava em terra, o que sugere que não estamos observando uma troca fisiológica de energia. Sua habilidade parece se aplicar a todas as criaturas marinhas, mas será porque elas evoluíram na água? Existe algum link que conecta essas criaturas que ainda não entendemos? Isto nos leva a um território onde não me sinto confortável em fazer afirmações duras e rápidas. A energia psiônica é real. Qualquer número de meta-humanos possui características psiônicas, da telecinesia à pirocinese e ao controle da mente, e embora cada indivíduo tenha adquirido seus poderes de forma única, é possível alguns afirmam que exista uma força elemental que existe fora do nosso entendimento, uma força que pode ser bem integrada e canalizada. Ou são os poderes gerados por sistemas fisiológicos específicos em cada indivíduo? Eu geralmente erro pelo lado da ciência. Atualmente, não tenho as ferramentas para dissecar a comunicação do pensamento externo. Os pensamentos carregam energia. A energia pode ser transferida. No entanto, eu estaria interessado em entender a ciência por trás desse truque em particular, pois agora só posso aceitar que ele ocorre. Como muitos outros meta-humanos com habilidade telepática, Arthur exibe uma empatia cognitiva altamente desenvolvida. Ele usa sua habilidade de forma humana, minimizando o risco para os animais com quem trabalha. Ele é um protetor dos oceanos e de suas populações em declínio, então sua capacidade de interagir com a vida marinha tem seu lado negativo. Suas habilidades telepáticas muitas vezes lhe causam dor física e emocional, à medida que ele se conecta com as criaturas que estão sofrendo e morrendo. O número de criaturas marinhas que ele pode controlar é muito maior do que a população natural de qualquer extensão de água. As criaturas marinhas respondem diretamente, sem hesitação, muitas vezes colocando-se em perigo voluntariamente, incluindo animais. A inteligência delas é tão ruim quanto a de golfinhos e remos. Isso sugere mais do que apenas um controle límbico. Fraquezas. Considerando a escassez de dados concretos que tenho atualmente sobre Aquaman, estou aliviado que Arthur tenha sido incutido com um senso de responsabilidade muito humano desde muito jovem. Ele seria um oponente formidável na maioria dos ambientes e é quase imparável em seu próprio habitat. Aquaman não tem muitas fraquezas óbvias, embora ele seja mais poderoso debaixo d'água e tenha muito mais acesso a AOS recursos. Quando está perto do mar, ele também pode funcionar bem em terra. Considerando sua força e resistência, acredito que a melhor defesa não letal seria esgotá-lo da hidratação necessária para ter um desempenho máximo de eficiência. Controlar o local da batalha nem sempre é possível, mas se por alguma razão um Atlante se tornasse uma ameaça, afastá-lo da água seria uma estratégia óbvia. Em um ambiente seco, Aquaman perderá rapidamente suas vantagens. Se o confronto num ambiente seco não for uma opção, o uso de desumidificadores químicos pode ser eficaz na redução de seus recursos. Um pulso sônico para induzir o vômito aumentaria seus níveis de desidratação. Conclusão. Aquaman provou ser leal à sua ancestralidade humana. Arthur está acostumado a ser rei. Ele se sente justificadamente qualificado para assumir uma posição de liderança, e embora eu não negue seus talentos, sinto que seu senso infalível às vezes pode torná-lo rápido demais para agir. Ainda assim, ele é um candidato viável para liderar a Liga da Justiça quando necessário. Seu instinto é sempre tomar a decisão mais humana possível em qualquer circunstância, uma qualidade que nem todo meta-humano, ou humano, nesse caso prioriza. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever em nosso canal, se ainda não o fez. Valeu, até o próximo vídeo.